trazer ela aqui pro palco. É muito bacana. Mas antes de eu falar e chamar ela para estar aqui com a gente, eu queria combinar com vocês um jogo, tá? A gente vai ter ela aqui com a gente por cerca de 1h30. E ela voluntariamente disse que, e a gente disse que eram 300 pessoas e que infelizmente a gente não ia poder tirar foto com ela porque a dinâmica ia ficar impossível. Mas ela falou, a gente dá um jeito, a gente vai fazer por grupos. Então eu já queria preparar vocês para juntos primeiro. Essa vai ser a primeira etapa. Segunda etapa, eu vou falar o nome do primeiro contexto e esse contexto já se direciona para cá, para sentar a ginástica artística brasileira, bicampeã da grande final da Copa do Mundo da modalidade, multicampeã da Copa do Mundo, finalista de 2 e participante de 4 Olimpíadas, uma referência mundial conhecida no mundo todo e reconhecida no mundo todo da ginástica artística e no esporte como um todo. Ela é formada em educação física, pós-graduada em gestão esportiva, além de ser hoje comentarista da Globo, da Nós tivemos um problema com a música. Agora sim! Vamos ficar de pé para me receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui na convenção junto com vocês, para a gente conversar um pouco, para a gente responder aquela pergunta, né? Quem será o verdadeiro Game Changer? Quem será? Até o final a gente vai responder essa pergunta. Vai chegar, na verdade, nessa resposta. Mas é um prazer para mim poder estar aqui. Obrigada, Eduardo. Muito feliz de estar aqui junto com vocês. Ginástica por conta de uma pracinha, de um parquinho. Eu sou gaúcha, dá para ver no sotaque? Tem sotaque gaúcho aqui ainda? É, mãe. Bom, eu sou gaúcha e brincando um dia numa pracinha, uma professora passou e me viu e me convidou para fazer ginástica. Naquela época eu não sabia o convite. Vou conversar com meu pai, com minha mãe, conversei, a gente acordou ali, que desde que eu não me distraísse, né, da programação escolar, eu poderia fazer. E aí, me apaixonei pela ginástica. Mas claro que nesse começo, né, falando assim, parece tudo muito fácil, né, tudo muito simples. Foi nada fácil, né, gente? Primeiro, comecei velha, né, como o povo fala, com 11 anos, aí já tem, tá indo, né? 11 anos, será que vai virar ginasta? Acho que não, hein? Menina vinda diretamente de uma comunidade, sou filha de Coab, né, filha de conjunto habitacional, então muitas pessoas diziam que o ambiente da ginástica não era ambiente para mim. E claro, pretinha, né, gente? Então, um esporte onde a gente tem, a maioria das pessoas são pessoas brancas. Então, essa dúvida sempre houve na cabeça das pessoas. Será que ela vai se tornar uma ginasta? Será que ela vai conseguir? Mas essa pergunta, ela sempre passou, mas nunca ficou na minha mente.
Porque desde o momento que eu me encontrei com a ginástica, que tive essa troca de olhares, assim, com a ginástica, eu já tive a certeza que eu queria ser uma ginasta. E aquilo ali passou a ser uma missão para a minha vida. Não só ser uma ginasta, mas ser a melhor ginasta que eu poderia ser, sabe? E uma das coisas que eu acho que me marcou muito, e até tem uma ligação com vocês, né? Assim, aconteceu num momento que foi um divisor de águas na minha vida. Assim, o ano de 2001 para vocês é muito importante, né? Não é verdade? Olha aí, uma ligação já que a gente tem. Vocês têm, né, um fundador que foi atleta olímpico, corredor. Achei que ele ia estar correndo por aqui até, cadê Pedro? Ali, ó, filmando. Aí, ó, Pedro, achei que você ia estar correndo aqui. Não. Vai dar uma clínica de corrida pra gente. Mas, tirando a brincadeira, parabéns, né, pela sua ousadia. E o ano de 2001 para mim também foi muito importante. E tem tudo a ver com o que tu falou sobre o desafio, o que ficou para mim. Uma lição para mim que foi muito forte, que ficou muito presente, que foi a mudança. Em 2001, eu sofri uma mudança total assim na minha vida. Em 2001, não sei se vocês conhecem esse nome, chegou o Oleg Ostapenko, foi ucraniano que veio para o Brasil. E o Oleg, na chegada dele, ele tinha um formato de trabalho completamente diferente do que a gente fazia na seleção. Na seleção, de tempos em tempos, a gente tinha camps, né? A gente se reunia, treinava em Curitiba e voltava cada um para sua casa. Quando o Oleg chegou no Brasil, em 2001, ele não nos deu essa opção. Ele decidiu montar uma equipe com todas as meninas que iam compor a seleção. E aí veio a tão chamada seleção permanente, né? E aí que veio a grande lição para a minha vida, eu acho que um grande conflito, um grande obstáculo a ser vencido, que foi a mudança para Curitiba. Gente, foi doloroso, né? Quantos anos você tinha, né? Eu não era novinha, tá, gente? Tinha 18. Mas eu acho que foi tão difícil para mim, porque eu sempre eu sou muito apegada com a minha família. Imagina, eu ia ter que sair de casa, ir para uma cidade completamente diferente da minha, onde eu não conhecia ninguém naquela cidade, né? Eu já tinha visto algumas das meninas em competição, né? Ali, 2 mulheres, 22 meninas, morando, trabalhando, tudo junto. E aí o Oleg montou isso e fez, não foi um convite, mas era obrigatório, né? A gente não tinha como dizer não. Se a gente quisesse fazer parte da seleção, a gente tinha que ir. E aí eu fui para Curitiba. E lá em Curitiba eu aprendi como é importante a gente ser ousado e corajoso. Mesmo a gente tendo medo, a gente enfrentar. Porque o que me fez crescer essa mudança. E essa mudança mudou a minha vida da água para o vinho. Hoje, eu estar aqui veio graças àquela mudança que foi lá atrás. Porque aquela mudança, ela não me tornou só na melhor ginasta que podia ser. Ela me tornou a melhor ginasta do mundo. Porque ali, através desse trabalho ali, eu me tornei campeã do mundo alguns anos depois. Naquela época eu não sabia, mas o que eu entendi é que para eu poder crescer e para eu tornar a melhor versão de mim, tudo que eu podia ser e ousar voos mais altos, eu precisava mudar. Precisava vencer, né, aquele medo e sair do seio da casa dos meus pais. E aí eu fui morar em Curitiba. E eu tenho certeza, assim, muito nítido, que essa transformação de morar na seleção permanente, de viver esse tempo, fez de mim não só uma campeã do mundo, mas me ajudou hoje a vencer os obstáculos e ser uma campeã da vida em muitos pontos que eu preciso muitas vezes, assim. Muito bem. Uma diferença muito grande, você foi a primeira campeã brasileira do esporte. Você tem 2 saltos que você criou e leva o seu nome até hoje, vai ficar para a eternidade. E com isso você vai criando raízes, vai criando formas de impactar as pessoas. E eu queria saber como isso te transformou como pessoa. A gente acredita muito que o profissional é uma pessoa, né? E a Dayana, ginasta, é uma pessoa que deve ter transformado com isso e começado a entender a dimensão de tudo isso para você. Uma liderança, de uma imposição ali, né, quanto liderança. Mas foi um lugar onde, acho que por ser a mais velha da turma, né, das 22 ali, eu acabei ficando com esse papel de uma liderança orgânica. Mas que com alguns anos depois, essa liderança, ela se tornou uma liderança, eu acho que com a visão realmente de estar nesse papel como líder, né?
E uma das coisas que me ajudou muito, além de ter programado essa liderança, de me formar, né, fazer pós em gestão esportiva, para ter a minha equipe, foi lembrar de quando eu não era líder, mas sim de quando eu era liderada, né? E eu acho que isso é bem importante da gente pensar, assim. Hoje, vivendo esse papel, até mesmo pensando em tudo que foi construído ali, né, lá atrás, quando eu vejo, eu tenho que tomar uma decisão como líder, não basta só a teoria, eu preciso lembrar da prática que eu vivi no ginásio, através do que eu aprendi com meus treinadores, assim. E é até engraçado que eu montei uma sigla para mim sobre isso, né? Tem 3 pilares que eu acho bem importante, que eu chamo de CVC. Assim, gente, não é propaganda, não é merchan de companhia aérea, tá? Além de... Então, acho que questões que eu aprendi observando grandes líderes que eu tive na minha vida, como a Adri, o Kiko, o Oleg mesmo, né? Que me transformaram e me lapidaram como atleta e como pessoa. O primeiro C é o C de confiança, é o C de conhecimento. Conhecimento por quê? O que eu via no ginásio é que todos eles sabiam exatamente como trabalhar com cada atleta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou movida a muito desafio. Então o Oleg jogava muito isso comigo e me desafiava constantemente, né? Ali, você não vai conseguir, porque você é muito fraquinha, você não consegue. Então aquilo me motivava a conseguir alcançar aquele objetivo ali, né? Já com a Laís, ele trabalhava de uma forma diferente, com a Dani ele trabalhava de uma forma diferente, com a Jade, né? Então esse conhecimento foi muito importante. E também já vou citar o autoconhecimento, né? De eu saber também ali o que me motivaria, como seria, o que poderia, né? Os meus limites também, né, ali. Então, esse primeiro C foi muito importante, esse conhecimento, e quando eu vejo a minha equipe hoje, eu preciso olhar para isso, para esse conhecimento, conhecer essa equipe, né? O V é de valorização. Acho que eu sempre tive uma valorização muito grande de todos os treinadores que eu tive, desde eles me escutarem do outro lado como ser liderada, né? Compreender as minhas dores, estarem ali constantemente comigo, me valorizando, não só com as palavras, mas também com outros prêmios, né? Valorizando o meu trabalho, valorizando a minha posição mesmo dentro da seleção. Claro que eu tive que fazer por onde, né, gente? Constantemente mostrar esse valor dentro do ginásio. E o último C, né, que é o de confiança ali, que aonde tanto eu como liderada por esses grandes mestres que vieram na minha vida, confiando neles, na autoridade deles e tudo que eles podiam me agregar, né, ali, mas também eles confiando em mim, na minha capacidade. Até é legal porque tu citou o duplo twist, né? O duplo twist carpado, o duplo twist tendido. Eu adoro quando as pessoas usam, né? Vocês trabalham aqui, né, com controle de fraudes, né, gente? Ali com segurança digital. Quando o dia tá pegado, muita gente fala assim, hoje eu vou ter que fazer um duplo twist carpado para resolver isso aqui. E eu acho incrível isso, cara. Eu acho incrível que as pessoas conseguem colocar esse exercício que é tão difícil na vida deles, na vida delas, né? Isso é muito legal. A própria criação, a cocriação do duplo twist, que foi uma cocriação entre eu e o Oleg. O Oleg teve a ideia e eu fui quem executou. E o momento que aconteceu isso foi um momento que não era legal pra gente. A gente tinha 2 meses para o maior evento que a gente tinha trabalhado, nosso tempo todo, e a real mudança para Curitiba tinha sido para isso, que era o Mundial, que ia acontecer em Anaheim. E 2 meses antes eu opero meu joelho, porque preciso para poder tentar competir. Ele acreditou em mim constantemente, ele nunca me tirou dessa equipe. Mas para eu estar nessa equipe, a gente precisou de um salto novo, que veio da mente dele. Em nenhum momento ele duvidou, né? Em nenhum momento ele me desvalorizou por aquele momento. Em nenhum momento ele não sabia como trabalhar comigo, sabe? Então, a criação do duplo twist é como se fosse um resumo dessas 3 palavras que eu citei agora. Eu levo isso muito para a minha vida, assim, como é importante hoje. E quando eu me coloco hoje no papel como líder da minha equipe, ou líder na minha vida mesmo, eu procuro ouvir e lembrar dessas palavras, sabe? E procuro lembrar, principalmente das imagens que me fizeram chegar até essa. E hoje eu tento ter uma construção de liderança positiva, né? Construtivista com a minha equipe,
que eu acho que é muito importante, né? Conhecendo, valorizando e confiando no processo, todo mundo junto. Que legal. Esse valor dele e essa visão conjunta, né? Às vezes a gente vê um esporte individual e pensa que o atleta está lá sozinho representando, mas tem muita coisa por trás, então eu achei isso bonito, você falar isso dessa forma, tão emocionado. Daiane, eu tive a sorte, há 2 anos atrás, de assistir uma questão muito importante, porque muito cedo eu já tinha conquistado tudo que eu tinha desejado quando eu era criança. E aí ela se fez a pergunta, e agora? Né? Quais são os meus próximos desafios? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é para um atleta como você, se manter sempre motivada, focada, para conseguir conquistar, não só como atleta, mas agora, nessa sua fase da vida. Você estudou, fez pós-graduação, continua focada. Então me conta um pouco. Às vezes, a gente meio que fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Né? Qual o passo? Para onde eu vou? Eu sou uma pessoa que eu sou movida muito a desafios. Então, eu sempre procuro um desafio novo na minha vida. Por exemplo, eu queria muito ser uma atleta. O Papai do Céu abençoou, deu tudo certo, né? Fui uma ginasta, fui tudo muito rápido também na minha carreira, porque em 18 anos, né, saí de 0, em 9 anos eu estava no topo do mundo como ginasta, em 2 anos eu estava na seleção. Eu entrei com 11, 13 eu era da seleção. Então, foi uma ascensão bem rápida, assim. Acho que uma das questões que ajudou muito e que ajuda muito é ter um pensamento positivo sobre os novos desafios. Por exemplo, eu queria muito ter um projeto social que fosse meu, tá? Meu bebê. Só que assim, não sabia como era, mas eu queria viver esse processo, eu queria viver esse desafio, eu queria viver um outro momento da minha carreira. Então eu fui viver isso. Isso me motivou e isso me motiva sempre a buscar o melhor de mim. Uma coisa que a gente aprende muito na ginástica, no esporte de excelência, é que nunca vai estar bom o suficiente. Nunca vai estar excelente o suficiente, nunca vai ser perfeito o suficiente a ponto de você não precisar melhorar nada, a ponto de você não precisar aprender nada. Então, essa busca, não vou falar em satisfação, mas uma busca por uma melhora, né? Uma melhor versão de nós mesmos, uma melhor versão, um novo desafio, isso me alimenta muito. E essa versão positiva, tu falou sobre a pressão, né? Muito cedo. E realmente, as pessoas perguntam muito pra gente sobre isso. Como é viver uma pressão tão jovem? Primeiro que eu acho que, assim, não há pressão maior do que a nossa pressão. Não sei se vocês concordam comigo. Concordam? Sim. Eu acho que a pessoa que mais nos pressiona somos nós mesmos. Até porque a gente tem o controle muito do que pode acontecer ou não. A gente procrastina, muitas vezes a gente passa a perna na gente mesmo, muitas vezes a gente duvida do nosso potencial, né? Eu lembro que quando teve algumas situações com o Leg mesmo, né, troca de seleção, que houve esses momentos, né, ali, que eu precisei voltar lá atrás e dizer assim, eu quero isso, eu amo isso, eu quero um desafio novo de estar mais um outro ciclo. Eu precisei acreditar nessa visão positiva. Porque no caso mesmo dele, quando ele, não só ele, mas as pessoas, né, a gente fala muito sobre a pressão que as pessoas trazem pra gente de você tem que ganhar uma medalha olímpica, viu? Você tem que ser campeão do mundo. Você não pode ser prata, tem que ser ouro, né? Ali, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, não como uma coisa negativa, mas como algo positivo. Uma coisa que eu aprendi com meus treinadores, principalmente com contato com o Leg, é que ninguém vai apostar em alguém que não tem para dar. Ninguém vai chegar a uma tarefa se essa pessoa não tem condições de chegar. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa entender que às vezes as pessoas que estão de fora veem um potencial que a gente não vê na gente. E a gente precisa entender que a gente é capaz de fazer isso, sabe? Que a gente é capaz de vencer aqueles momentos que muitas vezes vem dificuldade ali, para chegar até esse ponto, esse objetivo. Então, ter uma visão positiva, não tendo síndrome de Poliana, tá, gente? Porque a gente fala assim, tem síndrome de Poliana. Não, a gente pode escolher como a gente quer ver. Ou a gente vai ver o copo meio cheio ou ele meio vazio. Decide o que você quer. Eu prefiro ver ele meio cheio. Só tem 50% que falta, né, para chegar ali. Então, eu acho que essa visão, ela é muito importante, né, ali. E desafios, e principalmente, uma coisa que eu acho bem importante, que é me alimentar atrás e ver tudo que a gente já passou, tudo que a gente já venceu, né? Recomemorar essas vitórias. Estar vivo,
Isso já é um ponto super positivo para estar incentivado, motivado, né? Curtir sempre a jornada, né? A gente fala muito isso aqui. Curta a jornada. Você está no ponto dela, né? Com a jornada é muito importante, até porque isso não é só para aquele momento. É lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente pensar em tudo que aconteceu lá atrás, para a gente chegar no momento onde a gente está hoje, quanta coisa a gente já não passou, sabe? E às vezes, principalmente quando a gente está numa situação muito difícil, porque quando a gente está numa situação gostosa, confortável, é incrível, né? Tá tudo bem, tá dando tudo certo, gente, né? Tá tudo ótimo ali, tá todo mundo seguro aqui no Brasil, viu? No e-commerce. Parabéns, gente. Né? Os desafios são bons e principalmente que a gente é muito forte para vencer esses desafios novos. Boa, Daiane. Olha, gente, assim, e uma coisa que eu sempre ouvia muito enquanto atleta era: nossa, eu queria muito fazer ginástica, mas eu não tenho onde fazer. Nossa, eu queria muito fazer ginástica, mas eu sou muito velha. Nossa, eu queria muito fazer ginástica, mas eu sou muito alta. Sabe? Tipo, falei, cara, se é assim, ninguém vai fazer ginástica, né? E aí, essa foi uma coisa que sempre ficava na minha mente, muito. E também, eu sempre tive um sentimento muito de gratidão por tudo que eu consegui e que a ginástica me deu. A ginástica que virou a minha vida me deu. Então eu queria muito poder devolver, sabe? Falei, eu quero devolver isso aqui de algum jeito. De alguma forma eu preciso construir isso aqui e devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. Se isso foi bom para a minha vida, não pode ser só para mim, né? Precisa ser para outros também. E aí, comecei a pensar no Brasileirinhos ainda, quanto ginasta. Montei no papel, mas aí quando a gente põe na prática é diferente, né? Mas é incrível. Brasileirinhos é um projeto socioeducativo esportivo, que nasceu no meu coração, mas é firmado com a mão de muita gente, de uma equipe incrível, de professores, né, pessoas que apostam na gente, que patrocinam, que é pela lei do incentivo. Ver aquilo que a Daiane viveu lá atrás para outros jovens, outras crianças. E não com uma visão de transformá-los em atletas, mas a gente faz isso também, né? Sempre, a partir do momento que você dá a oportunidade, vai nascer novos atletas. A gente tem hoje ginastas e outros atletas também em vários clubes de São Paulo. Mas eu queria muito que essas crianças e jovens que a gente trabalha, porque a gente trabalha de 6 a 17, todo o período escolar, pudessem ter uma rede de apoio. Que a gente fosse uma ferramenta de transformação social na vida de crianças e jovens dentro de escola, de comunidade. A gente tem uma parceria com o CEL aqui em São Paulo. Então a gente tem 2 polos. A gente tem Paraisópolis, há 8 anos. Já está grande o nosso filho, né? Está crescendo, correndo. E o nosso bebezinho, que vai fazer 4 anos agora. Esse bebê que cresceu também, lá no CEL, Aricanduva. E eu amo o social. Eu amo o terceiro setor, eu amo estar com as crianças. Coisas ótimas para essas crianças fazerem. Não, elas estão trazendo para mim coisas ótimas. Elas estão me motivando, elas estão tirando o melhor de mim. Eu falo que estar ali é a minha melhor versão da Daiane. Assim. E também as pessoas têm muito essa ideia que quando a gente tem um projeto social, né, as crianças têm que ter essa gratidão eterna, sabe? Eu falei, a melhor forma de que eles podem nos agradecer e que a sociedade pode nos agradecer é compreendendo que dentro de comunidade existe muita coisa boa e que eles merecem tudo, eles merecem o nosso melhor. Uma coisa que eu sempre ouço muito é as pessoas assim, é porque o esporte vai para ensinar as crianças a perderem, né, nas comunidades. Eu falei, gente, elas já perderam. Elas já perderam lá atrás oportunidade, já perderam o estímulo humano das pessoas de olhar para as comunidades como algo positivo, sabe? Que ali vai sair coisas boas. A gente está aqui como projeto, como pessoa, para ensinar essas crianças a ganhar. Ensinar que elas são merecedoras, que elas podem, que elas merecem o melhor. Essa é a nossa missão quanto projeto, quanto brasileirinhos. Ser essa ferramenta de fortalecimento do caráter do ser humano. A gente quer construir um ser humano positivo, para ele ser, para ela ser, para eles poderem ser o que eles quiserem, para eles voarem cada vez mais alto e para eles acreditarem e que eles possam escrever com a própria mão deles, serem protagonistas das suas histórias e escreverem uma história positiva. É isso que a gente quer. Então, para vocês, assim... A gente gosta também. Vocês gostam do desafio? Eu sei, gente. Eu li, eu vejo isso. Às vezes as pessoas têm uma ideia que fazer o social, trabalhar no terceiro setor, fazer um projeto na vida de alguém é preciso ser alguém famoso, ter muito dinheiro, né? Ou ser um
atleta, campeão do mundo. Não. Basta você ter ali o desejo de devolver aquilo que você recebeu na vida de alguém. Hoje, aqui, vocês têm a oportunidade de aprender tantas coisas incríveis. Se vocês dividirem esse aprendizado com outras crianças e outros jovens, vocês já estão transformando o Brasil num Brasil melhor, o mundo num mundo melhor. A gente reclama tanto, sabe? Ah, porque tem muita violência. Ah, porque podia estar fora do celular. Ah, mas e a gente? O que a gente está fazendo? Legal. Beleza? A gente tem direito de reclamar. Mas só reclamar não basta, né? A gente precisa arrumar uma solução. Então, meu desafio hoje para vocês é que vocês possam ser o social. Vocês possam ser a mudança. Vocês possam ser a transformação. Que vocês encontrem os brasileirinhos de vocês na vida de vocês. O nome não é à toa, né? É por causa do Valdir me deu um presente, que foi o brasileirinho, né? E aí abrange todos. Então, o desafio para vocês está lançado. Por favor, acreditem no social, façam algo por outros, devolvam em forma de gratidão, em forma de ação, na vida de outras crianças e outros jovens, ou de outras pessoas, até adultos, que vocês encontrem. Boa, Daiane. Com essa sua fala, não politizado, muitas vezes subrepresentado, né, nas suas minorias. Isso deve ter trazido para você inúmeros desafios, mas as suas raízes devem ter influenciado para você lidar com isso de alguma forma. Eu queria trazer esse lado, você explorar um pouquinho mais sobre essa sua história e sobre como foi superar esses desafios ao longo da sua vida. A gente fala muito sobre essa palavra hoje. Eu acho que quando a gente fala sobre ser uma menina negra, a gente já tem essa resiliência dentro da gente. Ser uma pessoa preta, a gente precisa, assim, ter essa resiliência. Não só por conta do esporte, sabe? Mas pela vida. A vida cobra isso da gente. Eu lembro que, como eu citei aqui bem breve no começo, eu comecei tarde, né? Vindo de uma Coab trabalhada para treinar num clube elitizado em Porto Alegre, com várias pessoas que não me queriam ali. E o ponto de não querer entrar no mesmo banheiro, sabe? Umas coisas que a gente vê, a gente fala, nossa, não querer ficar do mesmo lado, dividir banco, treinador que não quis me treinar, né? Então, é disso que eu estou falando. E quando a gente vê isso, né, a gente fala muito, nossa, você foi muito resiliente. Eu fui uma menina negra construída para ter essa resiliência. E eu estou falando isso por quê? Porque eu lembro de uma conversa com os meus pais, muito nova, assim, com 5 anos, eu acho, lá na Coab Cavalhada, lá no conjunto habitacional, ainda junto com eles. E meu pai, conversando com a gente e minha mãe sobre a importância que eu tenho, e a responsabilidade que eu tinha como uma menina negra, do que as pessoas vão pensar sobre pessoas pretas, sobre pessoas negras. Se eu for uma pessoa boa, positiva, que gerar frutos bons, as pessoas vão ver isso e elas podem, a partir dali, mudar essa visão delas sobre a cor da nossa pele, né? Mas se eu, de alguma forma, não fizesse dessa forma, isso não ia ser só uma sobrecarga que ia ser sobre a Daiane, mas sim sobre as pessoas pretas, sobre as pessoas negras. Porque quando a gente tem algo positivo, às vezes as pessoas elas colocam a gente numa caixinha, né? A Daiane é uma negra muito boa, ela foi campeã do mundo. Mas a Cíntia, que é minha irmã, não, né? Afinal, ela não foi ginasta, ela não foi campeã do mundo. Entendeu? Então, às vezes é um isolamento. Mas quando é uma coisa negativa, isso vai para todos. Então, isso foi uma lição que lá atrás eu aprendi com meus pais. E aí, chegado nesse momento, que eu sei antes, que é chegado no clube, ali, onde muitas crianças, não eram as crianças, eram os pais, não queriam e não me viam naquele papel, ou até naquele esporte, porque eu vi muito assim, por que tu não vai para atletismo? Afinal, combina mais contigo, né? Eu falei, não, obrigada, eu quero ginástica. Tem minha paixão aqui. Mas, quando a gente sofre ataques de agressividade, e não precisa ser a gente levar um soco, levar um tapa, levar um chute, é um olhar de reprovação. Às vezes a gente tem direito a uma vaga e a pessoa que está pronta, que tem que nos escolher, não nos escolhe, sabe? Então, essas estratégias machucam e magoam. E eu lembro que naquela época, quando aconteceu essa questão do banheiro, sabe? Ai, não vai no banheiro porque ela foi no banheiro. Ai, não senta aí porque ela sentou. Eu cheguei um dia muito chateada, né? Fui no carro com meu pai, das poucas vezes que meu pai ia me buscar, né? Tava voltando com meu pai e o meu pai perguntou assim, sabe? Ele viu que tinha alguma coisa diferente naquele dia.
Aí ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele, não tá tudo bem. Aí eu contei, né, o que tinha acontecido e tal, porque eu tava chateada. Aí meu pai falou assim, não, beleza, entendi. Então assim, entendi a questão do banheiro, entendi a questão do treinador, mas assim, eu posso falar uma opinião minha? Ele disse, eu acho que você está dando importância demais para isso. Nossa, gente, na hora eu fiquei, falei, claro, não é ele que está lá, né? Não é ele que vive essa situação ali, né? De não ser desejado. Não é ele que passa por essa agressão, sabe? Que dói mais que um tapa, que um soco, que um chute ali, né? Uma opressão que faz com que a gente seja impulsionado a sair de um lugar que é nosso. Aí eu falei, eu não entendi. Falei, meu pai, não entendi. Eu falei, não contei o que aconteceu? Ele falou, sim, eu ouvi. Só que eu acho que você não está vendo essa questão como é. Primeiro, quem te falou que todo mundo que vai passar pela tua vida vai gostar de você? Certo? O mais importante é o que você vai ver sobre isso. Por que você está olhando para quem não te quer? Para 2, 3 que não te querem lá. E não está olhando para os 18, 19, 20, para os outros treinadores que te querem ali, que torcem por você, pela gente como família, que te apoia, que te incentiva, que está ali com você constantemente, amigos, pessoas que me cuidavam na parada até eu chegar, sabe? Ele falou, eu acho que você não está valorizando isso. Eu acho que você devia mudar o seu olhar. Você precisa dessas pessoas para alcançar o seu objetivo? Essas pessoas que não te querem, você precisa delas para chegar no seu objetivo, onde você quer ser uma ginasta, uma campeã, né? Não. Então eu acho que você deveria olhar para quem te quer, não para quem não te quer. E aí eu falei, pô, daí, né? Então eu acho que essa construção que a gente fala de líder, de mulher negra, dessa responsabilidade que está em cima, ela veio muito também, essa consciência, pela criação que eu tive dos meus pais. E aí eu vou fazer outro pedido para vocês, os irmãos, né? Para que a gente não tenha situações, não só como essa, mas tantas outras. Né? Agora vindo para cá, estava vendo um post no Insta sobre um bullying que uma criança sofreu e essa criança acabou, infelizmente, tirando sua vida, sabe? E às vezes a gente do lado de cá acha engraçado, cria isso nos filhos, incentiva nas crianças, sabe? Então que a gente possa criar o nosso filho com o olhar da diversidade, com um olhar pelo menos de respeito, e que a gente possa trazer para uma empresa como aqui, Clearside, um ambiente seguro, um ambiente respeitoso para todas as pessoas, sabe? Mulher negra e como cidadã desse mundo. Salve de palmas. E hoje o Brasil conseguiu o que conseguiu na ginástica, um feito maravilhoso, todo mundo se apaixonou pelo que viu nessas Olimpíadas, todo mundo vibrou com você se emocionando na Globo, foi muito bonito. E a gente também daqui olha para o esporte, fala o esporte individual, a questão coletiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você olha para esse legado que você está deixando. No ano passado, eu perguntada lá atrás. E aí a gente volta a uma questão que eu acredito muito e através dos anos, né, eu fui tendo essa visão cada vez mais nítida, de que ninguém constrói nada sozinho. Se alguém acha que aqui alcançou um sucesso sozinho, chegou lá sozinho, está enganado. Né? Vai olhar, porque eu não conheço ninguém que tenha construído algo sozinho. Por mais que a ginástica seja um esporte individual, a gente sempre vai construir tudo no coletivo. Para a gente chegar até os nossos objetivos, a gente precisa de muita gente colocando a mão nesse objetivo. Os treinadores, os médicos, os terapeutas, nutricionista, a torcida, que são vocês, as famílias, né? É uma equipe enorme, são muitas pessoas. E, principalmente, o grupo envolvido, as meninas envolvidas, sabe? É muito importante a gente olhar para esse time, entender tudo o que aconteceu. Ano passado, quando as meninas, na verdade, a gente já tinha... O primeiro baque foi quando a gente teve a medalha de prata um ano antes. Eu falei, cara, vai acontecer nos Jogos Olímpicos. Vai trazer o que a gente tanto quer para cá, para o Brasil. A gente teve ano passado a resposta de 20 anos atrás. Em 2004, a gente levou a primeira equipe completa para os Jogos Olímpicos, que foi Atenas. Eu estava nessa equipe ali.
20 anos depois, a gente vê os louros e os resultados dessa construção como equipe, lá atrás. Todas as meninas que fizeram durante não só esses 20 anos, mas que construíram a história da ginástica, são parte dessa equipe. Né? A ginástica tem mais de 100 anos, para lá de 100 anos no Brasil. E aí, eu acho que é muito injusto as pessoas às vezes dizer, a Daiane fez. Não, eu fiz parte dessa história, fiz parte desse momento. Eu sou muito orgulhosa disso, mas nós fizemos. Nós, todos que fazem parte desse conjunto que é a ginástica no Brasil. Assim, eu lembro que quando a gente construiu, quando o Oleg veio para cá, ele veio com uma missão muito importante de levar um grupo para os Jogos Olímpicos. Levar 6 ginastas. Esse era o objetivo da seleção permanente. A gente não tinha conseguido esse objetivo até então. A gente foi para Sydney com 2 meninas, Dani e Camila. Eu fui reserva de Sydney, mas a gente tinha essa ambição de levar 6. E por que era tão importante levar 6? Porque a gente queria mostrar para o mundo que o Brasil não era feito de uma ginasta, de uma campeã, de um resultado, mas sim que a gente tinha múltiplos, diversos talentos no Brasil. Ver as meninas coroadas ano passado como a 3ª melhor equipe do mundo é incrível pra gente. Essa semente ela foi plantada lá atrás, é carregada com a mão de muitas pessoas. Luísa Parente, Sônia Carvalho, Daniele, Jade, Laís, Carol, né, Ana, Camila, tantas meninas que passaram pela seleção. E vê-las ano passado no pódio foi... Nossa, chega a ficar arrepiada de novo. Foi emocionante pra gente, porque é um trabalho construído a muitas mãos. É um trabalho muito árduo, né? Óbvio que na prática eram elas que estavam ali, mas em espírito estávamos todas, torcendo, vibrando, sabe? Porque o sucesso de um grupo é a vitória de todos nós. O sucesso de um é a vitória de todos. E é isso. Isso é equipe, isso é time. Independente da gente estar num esporte individual ou coletivo. Esse sentimento, ele tem que estar ali. E o nosso sentimento foi isso. Elas estavam lá e a gente estava todo mundo ali junto com elas. Boa. Pedro fala uma frase muito bonita que é: o esforço é individual, a vitória é coletiva. Exato, Pedro. Aí, ó. É isso. Mas é muito isso, sim. E eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, gente. Isso faz muita diferença, sabe? A gente ter essa visão do coletivo. Para tudo. Desde a gente se empenhar em entender que se a gente faltar, alguém vai ter que cobrir a nossa falta. E a gente fazer é o mínimo que você pode fazer pelo grupo. Pelo resultado que também é seu, né? Então, isso é muito importante mesmo, a gente ter esse olhar de coletividade, de entender que por mais que eu tenha a medalha do Mundial lá em casa, né, ali, eu não construí essa medalha sozinha. As meninas têm consciência, eu achei lindo que elas citaram isso no ano passado. Rebeca citou, perguntaram outro dia para ela, qual é a medalha mais bonita? Qual a medalha que você mais gosta? Ela citou a da equipe, porque a da equipe mostra um Brasil coletivo. A equipe mostra que o Brasil é feito de múltiplos talentos e é isso que a gente quer deixar como legado de equipe, legado de sociedade como um todo. Né? A gente ama a ginástica pode dar esse exemplo. Tá O final é muito mais difícil, sabe? A gente está esgotada, a gente está cansada, e eu estou falando como mulher, não estou nem falando como ginasta, tá, gente? Da exigência que o mundo traz sobre a gente. A gente está sempre ali, não no limite, além do limite. Então que a gente possa ter o respeito de se autoconhecer, de saber o nosso limite, de saber o ponto de parar. E eu vou dizer assim, ó, não se importar com o que os outros acham sobre isso. Porque muitas vezes a gente não permite isso, porque a gente pensa tão mais no outro que a gente esquece da gente, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que, com o tempo, eu aprendi, assim, sabe? A respeitar o meu limite. E eu vou te dizer que não foi uma coisa fácil. Assim, foi uma coisa que eu entendi muito na pandemia. A pandemia, para mim, foi um momento de reflexão muito grande. Um momento de eu me reconectar e de me encontrar comigo mesma, sabe? E aí eu entendi. E a gente até teve a fala da Simone Biles nos jogos depois, vocês lembram? Que ela falou sobre esse limite que estava associado à saúde mental, mas ela não estava falando do limite só como ginasta, que as pessoas achavam, né, que ela estava perdida nas piruetas lá. Não, ela estava perdida na vida dela. Ela não se encontrava mais com a pessoa, ela estava tão fatigada, tão esgotada, ela estava tão entregue a sempre ser mais, que ela esqueceu de viver, ela estava sobrevivendo, sabe?
E aí, quando foi na pandemia, eu falei, cara, eu não quero mais saber viver não, eu quero viver. E quando eu pensei no viver, eu comecei a colocar limite na minha vida. Que nem, gente, eu amo a ginástica, eu amo estar aqui falando com vocês, eu amo mesmo, eu amo todos os trabalhos que eu faço. E às vezes dizer não para o meu trabalho é muito difícil. De alguns anos para cá, eu tenho aprendido a respeitar esse não do meu corpo, sabe? Eu tive burnout. E aí eu entendi ali que é muito importante a gente se respeitar o nosso limite. Esse autoconhecimento, essa autopreservação, esse autoamor, ele é muito importante. Então, se eu for entregar para ti e para vocês aqui um conselho, se respeitem. Antes de respeitar alguém, respeitem vocês a vocês mesmos. Respeitem vocês os seus limites. Ninguém pode falar para você o teu limite, só você que pode falar. Mas respeite e cuide. Cuide principalmente da sua mente. Mente sã é corpo sã. Deu umas pinceladas aqui da tua vida pessoal, falou um pouco da cavalhada, falou um pouco de um certo clube que eu acho que é a sua dica. Você pode me falar? Eu posso? Não, Leão. É o Leão. Tá bom, ok. E eu queria te pedir para falar um pouco da sua vida pessoal. Quem que é da ele fora do tablado, quem que é da ele fora da ONG, fora da Globo, e compartilhar um pouco de outras faces suas. Eu sou uma pessoa muito reservada quanto à minha vida pessoal. Assim, eu acho que ser Daiane dos Santos é uma parte de mim. Não é tudo que eu sou. Por que isso? Quando eu estou aqui, né, e eu mostro as vitórias que eu conquistei durante a ginástica, é a pessoa da Daiane dos Santos. Mas quando eu sou a Dai, que eu tô com as amigas, né? Eu mostro um lado meu que muitas vezes para algumas pessoas é vulnerável, né? É muito íntimo. Então, essa questão de falar sobre a minha vida pessoal eu não sou uma pessoa que abre muito, mas eu vivo muito, né? Eu vivo muito, principalmente com as pessoas que eu confio, que eu conheço, que me conhecem, que são pessoas que estão na minha raiz ali, que me conheceram antes de eu ser a Daiane dos Santos, ou pessoas que eu encontrei enquanto era Daiane, né? Que entendem que que eu fui uma criança, por exemplo, que é o que as pessoas acham. Eu sempre fui uma criança super quieta e tranquila. Não, gente. Fui uma criança que era uma bênção para os meus pais. Eles deram graças a Deus que eu comecei a fazer ginástica. Sabe? Eu era uma criança que deu muito trabalho. Eu aprontava de tudo. Era terrível. Assim, a minha mãe fala, tu vai ter um filho ainda para eu ver tu viver a mesma coisa que eu vivi, sabe? Minha mãe jogou e como pessoa é a mesma coisa. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de viver com a família. Eu gosto muito de viver coisas simples, sabe? Eu dou muito valor a estar com os amigos, estar entre os meus, poder ser quem eu sou, sabe? Poder ver as pessoas verem as minhas falhas e não julgar por elas. Assim, porque eu tenho falhas, assim. Como toda baixinha, eu sou estressadinha, né? É uma das coisas, assim, né? No papel de liderança também, muitas vezes, essa vulnerabilidade de querer muito estar certa. Então, assim, essa pessoa é a pessoa que eu sou, que é a Dai, né, ali, mas que é muito leal, que é muito amiga. Primeiro que eu acho muito difícil de falar da gente, né? Eu acho estranho, eu não sei, eu acho estranho a gente falar, eu sou isso, eu sou... Eu acho que eu sou a Dai, sabe? Em 80%, 60% do meu dia, hoje eu sou a Dai, sabe? Aquela menina que gosta de estar com os amigos, que quer estar com a família, que hoje não abre mão de datas comemorativas, apesar que ontem, feliz da minha mãe, eu estava aqui. Mas eu sou responsável também, né, gente? Eu posso ser responsável. Mas hoje eu não abro mão disso. Eu não abro mão de estar com quem eu amo ali. Por mais que eu ame o trabalho. Eu quero ser uma pessoa entregue, eu quero ser uma pessoa que gosta do simples, que gosta de ser do seu jeito, sabe? Até é interessante tu falar sobre essa coisa pessoal, porque as pessoas acham que elas têm o direito de julgar a gente, de dizer como a gente tem que ser. De tudo, como vestir, como falar, a corpo que a gente tem que ter, com quem tem que sair, tem que namorar com gente famosa, não sei o quê. Quem falou isso? Então, assim, eu gosto muito de ser essa pessoa, de ir na contramão de todo mundo, às vezes, sabe? E de poder só ser eu. Não sei te dizer como é. Eu sou a Dai, tipo, aquela que gosta de estar com os amigos, que ama estar com os sobrinhos, né, ali, que briga às vezes e perde a razão de vez em quando, né?
Quando vê uma injustiça, pede um pouco, sabe, as coisas. Então, muito... Não sei escrever bem isso, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa normal, sabe? É isso. Quem é? Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras pessoas. É isso. A gente falou sobre, para nós, a importância de conhecer as pessoas, a gente ser quem a gente é. Você falou, e a gente acredita muito que vulnerabilidade gera confiança. E todo mundo que está aqui se orgulha muito da nossa cultura, do nosso jeito de fazer as coisas. E esse orgulho e as sementes de tudo isso foram plantadas e são regadas pelo Pedro, que é um empreendedor, um fundador, um ex-atleta olímpico com uma história de vida incrível, maravilhosa, e que eu queria que ele viesse aqui se juntar com Obrigado. Primeiro eu queria agradecer a Terceiro, né, por ter escolhido, prestigiado um atleta olímpico, né? Você sabe, querida, como é difícil, né? A gente vendo todos os outros esportes e a gente lá tendo batalhar. E pessoal, vocês não sabem como é difícil ser ginasta. Verdade, né? 8 da manhã, você tem que ir lá, você tem que estudar, você está no ginásio, dor, aí tem que fazer fisioterapia, aí machuca. Então, tem aqui uma mulher, um atleta, que faz ginástica. Ginástica é o esporte mais difícil de dedicação que começa. Você não falou, né? Você não falou muito disso, né? Mas começa com 6 anos, ela começou com 11. Então ela teve que fazer o catch-up, correr atrás. Então, parabéns, eu queria que vocês dessem. Porque isso é uma inspiração, pessoal. E isso, olha a sincronicidade da vida. Quando você vê do nome que ela botou no projeto dela, né? Brasileirinhos. Então, isso é o Brasil. A hora que ela fala da resiliência, da confiança, dos valores, do conhecimento, é maravilhoso, velho. É maravilhoso o que você fez. E todo mundo aqui pode ser uma Daiane. E todo mundo aqui é uma Daiane. Basta escolher, como você falou, né? Basta a gente às vezes fala, qual que é o sucesso, o segredo do sucesso? É simples, é ser otimista. Resiliência é otimismo a cada dia e você tá ali, confiar na jornada. Era para fazer algumas perguntas, né? Faz uma, Pedro, faz uma para ela. Então eu vou sentar aqui, senta.